Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor sempre, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, hoje vamos falar aqui com um parceiro nosso aqui do programa, o advogado Sandro Lúcio, para falar sobre microempreendedorismo individual. Eu tenho uma série de questionamentos para fazer sobre isso, mas antes de saber como está você, meu querido, você está bom? Graças a Deus. Mãezinha está bem? 100%. Que bom que a família está com saúde, porque nessa época a família com saúde já é um lucro. Sempre foi um bem valioso, mas ultimamente a gente tem valorizado muito mais, né? A saúde. Sabe que esse dia eu me virei para minha mulher e disse para ela, tu tem noção que nós temos que estar agradecidos todo dia por estar vivo? Porque assim, ó, tu já parou para pensar que as pessoas estão aqui hoje e amanhã já estão no hospital? E depois da manhã não estão entre nós, em alguns casos. Então, realmente está na hora de as pessoas todo dia rezar antes de dormir e pedir, agradecer a Deus por ter estendido mais um dia o decreto de vida dele. Isso é verdade. Porque, olha, eu vou te falar, bicho, tem muita gente que amanhece ruim, naquele mesmo dia vai para o hospital e acabou, né? Não volta, né? Porque o Covid, às vezes, tu fica 5 dias na parte assintomática, aí quando dá sintoma, já dá para ferrar com o cara com tudo. Então, não vai saber. E ao mesmo tempo, e aí nós vamos entrar no nosso assunto, a pessoa tem que continuar vivendo. E aí está cheio de restrição para viver. Restrição de trabalho, de convívio. Né? E as pessoas precisam ter esperança para se manter vivos. Eu estou usando a palavra esperança, que eu nem gosto muito, mas é um termo mais fácil de ser entendido. Porque aí, se a pessoa parar para pensar, eu não posso fazer nada, ela adoece em casa sem estar doente. A cabeça adoece. E aí, eu me lembro, assim, e aí vai entrar no assunto, que quando eu estava mais dificultosa na minha vida, quando aconteceu de a empresa que eu trabalhava quebrar e tudo mais, não me pagaram, que é uma coisa muito simples, aí, em qualquer lugar do Brasil acontece isso, né? Você trabalha e não recebe, né? Às vezes vai receber no espólio da massa falida. É muito fatídico. E na Justiça do Trabalho, às vezes o cara não tem o que... só pode tirar de onde tem. Né? Não tem milagre que faça produzir dinheiro. Né? Quando não tem, não tem. E fica sem receber. Então, aí eu botei um microempreendedor individual. Aquilo ali resolveu a minha vida, cara. Eu pude ampliar os meus horizontes. Na época, né, depois ela virou uma limitada, né, deixou de ser MEI, aproveitei o cadastro, aproveitei tudo. E é a empresa que eu tenho hoje. Né. E já estão aí há quantos anos? 12, 14 anos. Né. Então, eu quero saber de você, e hoje vai ser a temática da nossa conversa, por que devemos nos regularizar? Porque aconteceu já algumas vezes, eu disse às vezes, uma vez tinha uma funcionária que ela engravidou, ex-funcionária na verdade, eu disse para ela, você tem direito você tem uma MEI, você tem direito Auxílio maternidade. Auxílio maternidade. E ela estava passando tanta dificuldade, eu nem sabia. Essa mulher me agradeceu tanto, cara. Então, eu quero que você fale da importância de se regularizar, aproveitar que para a MEI é tudo mais barato, e para quem está começando é o melhor caminho. Né? E conta para aposentadoria, conta para um monte de coisa. Tá? Mas assim, as pessoas já veem isso em propaganda e tudo mais, mas é bom sempre que num momento de crise como esse, talvez seja a solução para quem está fazendo coisa em casa, e está precisando inclusive emitir nota e tudo mais. Então essa é a sua missão aqui hoje, tá bom, meu querido? Tudo bem. Só deixa antes de eu te passar a palavra, vou chamar a vinheta, tá bom? Ótimo. Por favor, Eudes, nossa vinheta.
Vamos lá. Sandro, por que ser um microempreendedor individual? Então, Benito, como você bem disse, né? Nós estamos vivendo um momento ímpar, né? Um momento nunca vivido dessa geração. Já tivemos crises no passado, crises tanto internas no nosso país como externo, nos Estados Unidos, na Europa, né? Em todos os demais continentes. Mas nunca igual estamos passando, onde todos os setores, tanto da economia como os demais setores, no caso da saúde, está numa crise tremenda. Crise sanitária, crise econômica, até crise cultural, que é onde somos postos à prova e percebemos que estamos com deficiência em todas as áreas, em todos os setores. Mas focando na área do setor financeiro, do setor comercial, econômico, estamos enfrentando bastante número de empresas que estão fechando, encerrando suas atividades. E os empregados, os trabalhadores que ali estão tomando os seus caminhos para poder se manter, para poder alimentar sua família, e com isso está sendo feito o empreendedorismo. E são esses autônomos, né, os chamados invisíveis da economia, que estão vivenciando essa nova experiência de empreender, montar o seu próprio negócio. Às vezes tinha até um sonho de montar um próprio negócio, mas em virtude da situação que se encontrou, se viu obrigado a exercer aquele sonho, às vezes prematuramente. Mas o que pode esses empreendedores, né, que estão entrando aí no mundo do empreendedorismo, fazer de forma que seja menos onerosa, de forma que ele faça da maneira adequada e correta? Existe a nossa legislação, existe a possibilidade desses pequenos empreendedores autônomos que abrem, muitas das vezes, um restaurante na própria casa para poder fornecer marmitas, outros abrem hamburgueria, outros abrem uma autopeças, e assim vai. São vários ramos, uma barbearia ou coisa parecida com curso técnico que é feito. E esses empreendedores, muitos deles por desconhecimento, que é um problema muito grande, né? A falta de conhecimento legal, deixam de se beneficiar de alguns privilégios que a legislação prevê por conta de não se regularizar, por entender que qualquer tipo de regularização vai ser muito cara, qualquer tipo de regularização vai me colocar numa zona ou melhor, vai me colocar num radar de fiscalização e com isso eu vou ter problemas. Não é bem assim. É recomendado que todo autônomo faça a sua inscrição como um MEI, como um microempreendedor individual. Por que isso? Para ele poder, então, se movimentar dentro do mercado de forma como empresa e não como uma pessoa física. Podemos taxar algumas vantagens só do fato do empreendedor, do autônomo, já se regularizar como MEI. A primeira vantagem é a rapidez e o baixo custo para você abrir o seu MEI, né? Para você criar o seu primeiro CNPJ. Hoje é feito de forma eletrônica, feito de forma, em até 24 horas você já consegue o número do seu CNPJ, você já consegue regularizar a sua atividade desempenhada. A primeira vantagem já começa nisso, na rapidez e no baixo custo. Você não necessita da contratação de um contador para o seu MEI, não tem essa obrigatoriedade, porque você não vai ter ali obrigações como, dependendo do porte, dos demais portes de empresas que tem, uma EIRELI, uma EPP, uma ME, que tem algumas obrigações, algumas responsabilidades de prestar informações. Aí, nesse caso, contrata-se um contador. Mas uma MEI já não vai necessitar, porque é uma forma simplificada de porte de empresa e bem como o seu sistema tributário. Você vai estar enquadrado no regime tributário simples nacional e, no entanto,
um dos benefícios também que tem de você abrir uma MEI é que você não vai pagar uma carga tributária como nos demais portes e regimes tributários determina. Você vai pagar uma mensalidade ali para poder garantir a sua empresa. Você só tem que se atentar e manter o pagamento dessa mensalidade. Só fazer um parênteses. E outra coisa que conta é a rapidez. Eu sei que hoje mudou, mas no meu tempo era 10 minutos. Tu estava com o CNPJ na mão. Exatamente. Eletrônica, rápida. Não, e outra coisa que você falou, e o INSS era baratíssimo, né? 30 e poucos reais por mês. Isso aí qualquer um consegue pagar. Né? Pelo renda que tira disso. Não, isso é exatamente porque você... Hoje deve estar 50, né? Mas eu estou falando Isso, hoje vai de 50 a 80 reais, dependendo do tipo de atividade. No entanto, esse valor que é pago serve para custear todas as questões tributárias e sociais, principalmente essa. E se não dizer, acho que a maior vantagem de você abrir a sua MEI é exatamente você estar com a cobertura previdenciária. Você vai se transformar aí num beneficiário previdenciário. E quais são as vantagens do beneficiário previdenciário? Vai ser o auxílio doença, caso você venha a ficar doente. Olha aí, nós estamos enfrentando uma pandemia. Vai que, né? Você fica enfermo, o empreendedor fica enfermo. Então, você vai ter assistência, assim, do auxílio doença, conforme determina a lei. Caso você venha faltar, a sua família vai ter direito à pensão morte. Caso você venha se acidentar, você vai ter o direito ao auxílio acidentário. Caso você seja uma mulher, caso ela venha, que nem deu o exemplo, né, da gestante, vai ter direito ao auxílio maternidade, vai ter direito previdenciário a respeito disso. Então, só tem vantagens de você formalizar a sua atividade autônoma. Outras vantagens que também vai ter, vai poder emitir nota fiscal. Muitas das vezes você empreendedor, autônomo, deixa de prestar serviço para alguma outra empresa porque você não emite nota fiscal e essa empresa tem um pré-requisito. Então você, como um MEI, você vai poder emitir essa nota fiscal. Além do que você pode contratar diretamente com o governo, com licitações, com vários contratos que o governo disponibiliza, tanto o município, estado ou governo federal, para prestar algum tipo de serviço, algum tipo de produto que você possa também vender. Então você poderá prestar esse tipo de serviço para o próprio governo, porque você está regulamentado. Então você poderá também abrir contas bancárias na pessoa jurídica, nos bancos, se beneficiar com linhas de créditos que nós temos aí no mercado, bem como benefícios que o próprio governo federal tem feito para empresas desse ramo específico de MEI, e além do que também de vários outros benefícios que o próprio Sebrae disponibiliza para essa classe de empreendedores com CNPJ. Então disponibilizam cursos, disponibilizam serviços em favor destes, a sua grande maioria a custo zero. Então ele vai ter essa gama de benefícios. No entanto, devemos observar que também não é o fato de ser uma MEI que não tem obrigações. Tem obrigações e pode ser enxergado como quais seriam as desvantagens de abrir uma MEI. Né? Uma de desvantagem que nós podemos enumerar é o dever de pagar aquela mensalidade, que vai variar, logicamente, conforme a sua atividade, mas ela é em torno de 51 e pouquinho, até 80 reais. Você vai pagar essa mensalidade para garantir aí até a sua previdência social. Seria uma das desvantagens, né, se é que podemos tratar isso como desvantagem. Tem a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda, ainda que tenha isenção dele. Né? Até 81 mil anual, você tem a isenção de imposto de renda, então você apenas tem que fazer a declaração, só diferenciando que você tem que fazer a declaração da pessoa jurídica e fazer uma declaração da pessoa física, não é uma só. Então tem que fazer essa diferenciação para que você não seja surpreendido posteriormente pela Receita Federal alegar que você está sonegando declaração e tributos relativo a isso.
outra desvantagem que poderia ser entendida é o caso de ultrapassar o limite do MEI, que aí você já ensejaria no outro regime tributário, né? Que ultrapassando os 81 mil anual, então você já enquadraria aí num regime tributário de uma ME. Então aí já teria uma carga tributária superior. Então seria essa a observação. Mas uma observação que todo empreendedor autônomo, independente do seu tamanho, independente do porte, independente até do regime tributário que você está, no simples, lucro presumido, lucro real, tem que observar muito bem, é o seu planejamento financeiro. Se você começou como autônomo, aí começou a melhorar a sua economia, começou a ter um faturamento melhor. Então, a primeira coisa que você tem que observar é que você necessita de uma ajuda de um técnico profissional de contabilidade para fazer a contabilidade do seu negócio. Você tem que entender muito bem ali o que é entrada, qual a reserva que você vai deixar para o capital de giro, saber agregar ali o custo fixo e o custo variável. Você tem que ter essas noções para você continuar a manter a sobrevivência do seu negócio. Se você não consegue distinguir ali o custo fixo do custo variável, para ter um exemplo disso, você vai fadar o seu negócio a falir, você vai quebrar. Então, para você ter uma sobrevivência, você que está iniciando, adquira esse conhecimento, faça pesquisa para poder fazer a contabilidade do seu negócio de forma mais adequada. Se você for contratar um profissional, que é indicado que você contratar, você conseguiu ter ali condição de pagar um determinado valor para um contador, que vai te ajudar bastante na sua contabilidade, contrate um profissional que tenha conhecimento de fato sobre a sua atividade. Né? Não é o fato da pessoa contratar um contador e esse contador não conheça do seu negócio, não conheça do regime tributário do seu negócio, não conheça das obrigações que o seu negócio exige, e aí você vai acabar tendo um passivo tributário, às vezes um passivo trabalhista. Voltando para as desvantagens, outra coisa que deve ser observada é que no MEI você só pode ter um empregado. Tá? Se passou de um empregado, você já desqualifica na condição de microempresário individual. É mais uma observação que você tem que ter. E quanto à questão tributária, você tem que fazer o planejamento na precificação do seu serviço ou no seu produto, porque se você não inclui a carga tributária que você está pagando, ainda que você pague aquela mensalidade, mas aquilo tem que incidir lá no seu custo do produto ou serviço, para modo de você não estar, às vezes, vendendo todos os seus produtos ou exercendo bastante prestação de serviço, e no final do mês você percebe que não sabe para onde foi o dinheiro, não sabe para onde o lucro foi. Parece que você só trabalhou, vendeu, viu o dinheiro entrando, mas viu ele saindo às vezes mais rápido do que entrou e não soube precificar o seu serviço. Então, na hora de você precificar o seu serviço, você tem que levar em consideração que todas as despesas fixas e variáveis, fixo pode ser entendido luz, aluguel, essa mensalidade que paga, tudo custo fixo. Custos variáveis são aqueles que ocorrem uma vez ou outra. Né? Então, você pega os custos fixos e os custos variáveis, somam e divide, faz uma média de divisão pelo número de produtos ou o número de serviços que você está prestando, para você precificar, a partir dali, tirar o pagamento desses custos e tirar o seu lucro. Se você tiver uma mão de obra, tirar o pagamento dessa mão de obra também. Então, você tem que ter a noção dessa economia, dessa contabilidade do seu negócio, ter o conhecimento, ainda que seja superficial, das normas legais, como funciona toda a administração do seu microempreendedorismo, para que você possa ter êxito no final das contas. Tá? Então, essas são as observações que você tem que ter previamente no momento que você abre o seu negócio, para modo de você não chegar no terceiro mês, no quinto ou até no sexto mês e ter que encerrar suas atividades e entender que o empreendedorismo não é para você. Porque, na verdade, o empreendedorismo é para todo mundo, mas principalmente para aqueles que se planejam. Não necessariamente você precisa
fazer um curso específico para ser um empreendedor. Mas você precisa observar algumas observações legais para modo de te ajudar a se manter no mercado, a forma de você conseguir vencer, às vezes, até a concorrência com o planejamento do seu negócio. O planejamento começa com a simples diferenciação de custo fixo, custo variável, precificação, tem que saber embutir todos os custos com tributos, todos os custos com folha, todos os custos com despesas de aluguéis na sua precificação, para modo de você conseguir sobreviver. Entendeu, Benito? Não, tá, eu entendi, tanto que eu tive a minha negociação. Mas assim, o que vai ficar para o próximo bloco para a gente conversar. O microempreendedor individual, ele pode formar uma cooperativa de microempreendedores individuais para montar um tipo de negócio que seja comum, tipo, são vários artesãos. Até onde ele pode ir como microempreendedor em caráter associativo? Não sei se você tem essa condição de responder. Mas no próximo bloco a gente conversa sobre isso, tá bom? É jogo rápido, é num lá, outro cá. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Eu procurei tecnologia avançada, método personalizado, profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Retomando aqui com o secretário, ó, já te botei lá no cargo governamental. A última vez foi deputado, né? Mas não, faz parte. Sandro, até onde pode ir um microempreendedor individual no caráter
associativo de classe. Tipo, vários artesãos, microempreendedores individuais podem se unir e formar uma cooperativa. Como é que funciona? Até onde vai a capilaridade do microempreendedor individual? Entendi. Bom, o microempreendedor individual, ele pode abrir 99% das atividades. Lógico, vai ter algumas atividades, outras que não vai ser possível, mas na sua grande maioria poderá. Um exemplo disso, nós tivemos aquela lei da pejotização, que todos os prestadores de serviço, um exemplo grande disso aí são aqueles profissionais liberais, né, que trabalham em cabeleireiros, né, trabalham em salões de beleza. Então, depois da lei da pejotização, que normatizou a figura de autônomos profissionais, desses profissionais, né, então isso aí facilitou a vida deles pelo fato deles terem uma cobertura previdenciária, eles conseguirem prestar o serviço deles para várias outras empresas, e bem como facilitou para as próprias empresas contratar esses profissionais, que às vezes era para um serviço específico ou uma temporada, não necessitava contratar como CLT, e sim como pessoa jurídica. Mas quanto à questão de cooperativa, é possível sim criar cooperativas de profissionais, ainda que esses profissionais, geralmente as cooperativas existem mais para aqueles setores de produção. Um exemplo, uma determinada região está tendo produção de açaí ou cupuaçu. Aí tem vários produtores, eles sozinhos para poder vender esse produto para uma indústria fica difícil, o acesso fica difícil, até a questão de logística, a questão de fazer essa negociação, né? Aqui tem a questão de valores tabelados, então eles se juntam e fazem uma cooperativa daquilo ali, daquela atividade, daquele produto. E dentro daquela cooperativa, é como se fosse, entre aspas, uma espécie de sindicato dos produtores ali. Eles criam uma estrutura para poder, então, a cooperativa vender esse produto para a indústria. Então, a cooperativa tem muito desse papel de juntar os pequenos produtores, os pequenos comerciantes, para modo de dar força para aqueles pequenos vender e transacionar com os grandes. Porque se fosse fazer com o pequeno, não seria possível. Quanto à questão de um MEI entrar numa cooperativa, vai ser uma cooperativa diferente, vai ter que ser uma cooperativa que vai aceitar esse tipo de atividade, tem que prever isso no estatuto da cooperativa, para então esses pequenos empreendedores prestar um tipo de serviço ou fornecer um tipo de produto para uma finalidade de conseguir negociar com uma grande indústria ou com um grande comprador. Essa seria a verdadeira finalidade da cooperativa. Fora disso, é o prestador de serviço mesmo, individual, que vai fazer a venda do seu produto, se ele tem um mercado, um comérciozinho, né? Ou prestar o seu serviço como autônomo, mas como CNPJ, para modo de facilitar a transação, a expedição de nota fiscal, e bem como garantir segurança para o contratante e segurança para ele como contratado e como prestador do serviço. Então, não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu sim, meu querido. Seria essa você é o as limite. Vantagens. Qualquer coisa você só evolui. Vai virar uma simples nacional e pronto. Exatamente. Não, acabou, assim que funciona. Não, mas isso aqui começa bem. Quem começa pelo meio começa mais barato e rápido. Eu dou graças a Deus. O que eu economizei de dinheiro na época, que eu me lembro, uns anos atrás, como era caro abrir uma empresa. Nossa. Não, e sem dizer que quando mistura tudo, o imposto de renda você vai ter que pagar sobre sua pessoa física se você não tem um CNPJ, porque tudo vai passar pela sua conta. Não, e é bem mais caro, né? É aí onde sai o mais caro. É bem mais caro. 30 segundos para concluir, meu querido. Empreendedor autônomo, abra o seu CNPJ, abra sua MEI. Se beneficie de todos os aspectos legais que existem. Se te faltava informação, você está tendo agora. Abra sua MEI, vai vender o seu serviço, vai vender o seu produto, se beneficie da previdência social que você vai estar garantido. Então, abra o seu CNPJ, explore a sua atividade econômica como uma empresa. Você vai começar com uma MEI, mas logo, logo você vai estar aí
como uma empresa de grande porte, ou que não seja uma de grande porte, uma de pequeno porte com faturamento ótimo. Mas você tem que começar do começo. E o começo é uma MEI. Abra sua MEI e se beneficie de todos os aspectos legais que existe hoje e que você não sabia, agora você está sabendo. Querido, muito obrigado aqui pela sua presença. Te encontro no próximo mês, para que você possa trazer aqui informações que agregam valor, até pelos parlatórios que você faz. O momento é esse, o momento é de levantar a cabeça, respirar fundo e fazer o que é possível. Mas fazer o que é possível não combina com ficar impassível, parado. Então vamos, né, não vamos aglomerar, mas vamos, na medida possível, trabalhar. Exato. Trabalhar para poder viver o dia melhor. Fica com Deus, Sandra. Um abraço, tá? Muito A gente volta a se obrigado. falar. Um grande abraço. A recíproca é verdadeira. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.